Bem, companheirada do Nova Primavera, do nosso glorioso Partido dos Trabalhadores, é um prazer estar com vocês. Gostaria de estar presencialmente, mas essas tarefas que nós estamos tendo agora no Parlamento, lá em Brasília, são fundamentais para que a gente faça resistência ao governo Bolsonaro. Esse governo genocida, ultraliberal e neofascista. Então demanda da gente muita presença física, muita garra, muita disposição de luta. Então, infelizmente, não vou poder estar com vocês presencialmente. Mas é fundamental, e para mim é o mais importante, organizar o Partido dos Trabalhadores. E, por isso, receber bem os nossos novos filiados e contribuir para a formação política é tarefa de qualquer militante. E eu, como dirigente partidário, evidentemente não posso me negar a isso. Então, recebo a tarefa de contribuir com vocês com um breve histórico do Partido dos Trabalhadores e me pediram que falasse dessa história principalmente a partir do ano 2000. Mas me permita voltar um pouco atrás, porque eu sou fundador do Partido dos Trabalhadores desde 1980 e como fundador do PT presenciei, portanto, toda essa história, desde o combate ainda ao regime militar, à ditadura militar, onde o PT nasceu, e mesmo antes do PT nós já nos organizávamos enquanto esquerda para fazer esse combate, e aí sonhamos em construir um partido que fosse dos trabalhadores, não apenas um partido que ficasse a reboque de partidos conservadores, com a burguesia predominante nesses partidos, sem a presença de trabalhadores e do ideal socialista. Então, a partir de 1980, nós fundamos o Partido dos Trabalhadores. Eu fui candidato do PT em 1982, foi a nossa primeira eleição como vereador. Não fui eleito naquela época, fiquei como segundo suplente, então foi uma década importante, a década de 80, porque ali, além dos primeiros passos do PT, nós fundamos também a Central Única dos Trabalhadores. Eu fui fundador da UTE, hoje o SINDIUT, Sindicato dos Trabalhadores de Educação, aqui de Minas Gerais, o maior sindicato que nós temos hoje. Enfim, foi uma década muito produtiva do ponto de vista dos movimentos sociais, produtiva do ponto de vista de surgimento de lideranças, e o PT foi fundamental neste aspecto, organizava o nosso povo e a nossa militância através de núcleos de base. Então, um partido que tinha aquela efervescência política do momento no combate à ditadura, a tarefa de organizar a luta também pelo socialismo. Foram anos, então, muito importantes, e eu não poderia deixar de ressaltá-los. Quando foi no final da década de 80, eu fui eleito vereador, uma bancada grande, elegemos 9 vereadores do PT em Belo Horizonte, foi a maior bancada que já fizemos, com o PCdoB, que tinha o Sérgio Miranda, falecido também, um grande companheiro. Nós tínhamos pelo menos 10 vereadores de esquerda dentro da Câmara Municipal. E nessa década de 80, a partir de 88, né, a década de 90, até o final da década de 90, eu fiquei na Câmara Municipal, fui vereador até 98, e aí fui eleito deputado estadual em 98 e assumi então na Assembleia Legislativa o cargo de parlamentar estadual. Fiquei 16 anos. Mas eu queria então conversar um pouco com vocês do que foi este período então pós ano 2000, que foi exatamente a efervescência do PT enquanto construtor de políticas públicas. Aqui em Belo Horizonte nós já tínhamos tido a prefeitura de Patrus Ananias, que foi eleita de 93 a 96. Eu tinha sido vereador com Patrus e fui também vereador conjunto com Patrus, depois fui vereador também com Patrus prefeito. Foi o início do orçamento participativo, nós contribuímos muito também com políticas públicas que se iniciavam, como o Bolsa Escola, que aqui antecedeu o próprio Bolsa Família, política para os mais pobres, organizações por regionais. O governo do Patrus foi o primeiro governo do PT, e nós cheio de ideias e de muita militância, que levou Belo Horizonte a uma participação popular jamais vista. Já quando o Pimentel assume, Célio de Castro, Pimentel assume a prefeitura com o governo Lula e Dilma.
Então foi uma época também que nós aplicamos muitas políticas públicas do ponto de vista nacional. Então veja bem, nós tínhamos enfrentado a ditadura, depois enfrentamos, ganhando prefeituras, mas também organizando movimentos sociais. Nós enfrentamos o PSDB, o projeto neoliberal, que estava em moda e em curso também no Brasil como um todo. Nós fizemos um bom enfrentamento, né, na década de 80, década de 90, até que finalmente conquistávamos, a partir de 2000, o governo central no Brasil. E aí foi um período também em que, após esse enfrentamento, nós mostramos que o PT podia fazer pelo Brasil e pelo povo pobre e trabalhador muita coisa boa. E fizemos. Nós fomos responsáveis por programas como o ProUni, eu não vou ficar aqui listando, vocês conhecem, mas do ponto de vista da educação, do SUS, né, do Serviço Único de Saúde, que melhoramos muito, políticas públicas como Bolsa Família. O Brasil mudou de cara. O Lula tirou muita gente da miséria, o nosso governo, e da Dilma também, com políticas, repito, públicas que eram determinadas também pelo nosso governo, mas com ampla presença e composição dessas políticas também da sociedade civil que se organizava. Então foi um momento rico, viu, onde nós avançamos muito no Brasil. Olha, é preciso entender que como que um governo tão positivo, e nós acompanhamos isso de Lula e Dilma, pudesse depois ser baqueado com um golpe, que é o que aconteceu no Brasil em 2015 e 2016. A Dilma ganha mais uma vez as eleições. O Brasil tinha uma política econômica de combate à inflação, de geração de emprego, de geração de renda. O Brasil tinha melhorado muito, então fica a pergunta, como que esse golpe pôde ser feito? É claro que tem todo um contexto internacional e tem também, evidentemente, a reação das elites dominantes contra um governo que fazia mudança em favor dos pobres e, portanto, dividia a renda. Isso foi o ABC, o beabá de por que deram o golpe. Nós tínhamos uma política, por exemplo, com a Petrobras e com as estatais, valorizá-las. Isso levava a um controle de preços, uma política econômica em favor do povo, colocava o povo no orçamento, colocava as pessoas com ganhos materiais importantes. O Lula costuma dizer e lembrar sempre que as pessoas até andar de avião andavam e a burguesia reclamava que os pobres estavam fazendo os aeroportos rodoviários. É uma simbologia da política que nós fizemos. Mas eu diria que faltou naquela época, e por isso que eu me dirijo aos novos militantes e ao núcleo nosso da Primavera, que agora faz formação política, faltou inserção social para evitar que as elites organizassem o golpe que organizaram. Então nós não tivemos, durante esse período, a construção de um movimento social vibrante que pudesse estar nas ruas contestando aquilo que a ultradireita organizava por golpe. Nós não tivemos condições de organização social, e é preciso questionar isso, e nós não fizemos reformas que eram necessárias, democratização das instituições. Então nós permanecemos com um parlamento muito à direita e conservador, e dentro do parlamento fazendo os acordos, mas sem renová-lo, sem transformar o parlamento no espelho real da sociedade. Nós não modificamos o poder judiciário, que continua das elites, e o Supremo Tribunal Federal repercutiu a vontade que as elites tinham naquele momento ao dar o golpe e permitir que a presidenta Dilma fosse deposta e que o presidente Lula fosse preso. Nós não tivemos força para fazer esse enfrentamento social, nem com base no parlamento, que não modificamos e não tínhamos maioria, e não tínhamos modificado as instituições democratizando. E não democratizamos, inclusive, a mídia. E ficamos à mercê, portanto, daquilo que dizia a Rede Globo e outras grandes mídias pelo país afora. Eu acho que esse é um ensinamento que nós precisamos agora. Nós vamos reeleger Lula. O sentido geral é esse é o principal ponto que nós temos para esse ano. Essa é a nossa tarefa, é o nosso centro da tática. Derrotar Bolsonaro, eleger Lula e voltar a construir um país que seja dos pobres, dos trabalhadores, que revogue a reforma trabalhista, que retome o desenvolvimento com a divisão de renda, recolocar, portanto, os trabalhadores no governo e exercer o poder. Agora,
Isso não poderá ser feito com a varinha de condão. Não é eleger o Lula e esperar que as coisas se modifiquem só com a eleição. Nós precisamos, primeiro, institucionalmente estar fortes. Junto com o Lula, eleger uma grande bancada, deputados federais, senadores, governadores, deputados estaduais, estar fortes na instituição também, até para que não fique refém de partidos de direita ou de grupos como o Centrão, que a gente tenha liberdade para, de fato, fazer mudanças com o nosso programa de governo. É claro que nós não vivemos um período revolucionário e nem teremos essa maioria absoluta. Então, isso vai nos levar a ter mobilização social como presença marcante para sustentar as mudanças necessárias. Em outras palavras, terminadas as eleições, nós temos que nos manter organizados. Por isso a gente fala muito em núcleos de novo. Agora falamos em comitês de luta, mas são aqueles antigos núcleos do início do Partido dos Trabalhadores que ajudavam a mobilizar a sociedade e a conscientizar o nosso povo. E claro que agora, de maneira também mais moderna, naquela época nós não tínhamos os telefones celulares, WhatsApp, Facebook, redes sociais, hoje nós temos que usá-la. Mas é fundamental a organização e a consciência do nosso povo para a sustentação do nosso governo. Eu acho que essa é a tarefa que temos, portanto, a partir de agora. Voltar a governar o Brasil, eleger Lula, mas dar ao nosso governo as condições reais de fazer mudanças mais profundas na sociedade brasileira. Então, bem-vindos ao PT. As tarefas são muitas, mas a nossa vontade de vencer é maior. Então, sempre na luta, fora Bolsonaro, e aqui em Minas, leva o Zema junto. Grande abraço, pessoal.